Bom, senhores, hoje a gente vai continuar vendo condutos forçados, só que semana passada a gente viu a perda de carga localizada, que é a carga a perda de energia que ocorre no escoamento do fluido, mas nos acessórios que estão instalados na tubulação, que é curva de 90 graus, nos Y, T, registro, essas coisas. E hoje a gente vai ver a perda de carga contínua, que é aquela que ocorre em toda a tubulação. É a energia que a gente perde pelo escoamento do fluido, mas durante toda a tubulação. Aquela que é por atrito na, na parede do tubo. Tá? Então vamos lá, por definição. Perda de carga é a perda de energia que um fluido em uma tubulação sob pressão sofre em razão de vários fatores, que é um deles o atrito com a camada da camada interna do tubo, né, a parede interna do tubo, turbulência devido às mudanças de direção do traçado, que por exemplo você está bombeando a água, né, no sistema de irrigação e está morro acima, né, vai contra a gravidade, né, você tem uma perda de energia maior. Aí de repente a ondulação do terreno muda e começa morro abaixo. Morro abaixo todo santo ajuda, né? Então a perda de energia ali vai ser menor. E para determinar então essa perda de carga localizada, a gente tem duas formas para determinar ela. Uma delas é a fórmula universal e a outra forma é utilizando as fórmulas práticas, que é pela fórmula de Hazen-Williams. Lembra que a gente já comentou desse Hazen-Williams aqui, né? E do Flaman, que Hazen-Williams é para tubulações com mais de 50 milímetros e aqui para tubulações com menos de 50 milímetros, né? Então a gente tem essas duas formas para estar calculando a perda de carga contínua. Tá? A fórmula universal, que é esse Darcy-Weisbach aqui. Essa fórmula é aqui, ó, é a seguinte, onde a perda de carga, o HF, é o coeficiente de atrito, que é esse Fzinho aqui, vezes o comprimento da tubulação dividido pelo diâmetro da tubulação, multiplicado pela velocidade com que o fluido está sendo deslocado dentro da tubulação, dividido por 2 vezes a gravidade. Tá? Então, aqui as definições, né? Comprimento do tubo sempre em metros, diâmetro do tubo também em metros. Aí nego me pergunta, porra professor, mas por que toda vez essa merda tem que ser em metro? Porque em tubo a gente vê geralmente em milímetro ou em polegada. Porque a perda de carga ela é dada para mim em metros de coluna d'água. Então, metros. Não tem como você misturar dois tipos de unidade dentro da fórmula. Tem que ser tudo no mesmo padrão. Então, tudo em metro. Inclusive aqui, ó, velocidade em metros por segundo ao quadrado e a aceleração da gravidade aqui, ó, em metros por segundo ao quadrado. Aqui eu falei metros por segundo, eu falei metros por segundo ao quadrado aqui, perdão. Tá? E o Fzinho é o coeficiente de atrito, que ele é adimensional. Ele não tem unidade de medida para ele. Tá? Aí me fala, porra professor, e esse coeficiente de atrito, como é que eu calculo essa bodega aí? É chato. Para calcular ele é chato. Vocês vão ver que vai começar a aparecer um monte de coisa aqui. Aí você vai falar assim, puta merda, esse negócio é tenso. É xaropinho para calcular ele mesmo, tá? Ele depende do número de Reynolds. Lembra que a gente falou, foi uma das primeiras aulas da gente lá. Esse aqui é o número de Reynolds, é a regime de escoamento. É por onde a gente determina o regime de escoamento dos fluidos. Tá? A rugosidade relativa, que é esse Ezinho esquisito aqui, ó, dividido por D, que é o diâmetro. A rugosidade absoluta, ela é tabelada, tá? Que é esse Ezinho esquisito aqui, ó, é a rugosidade absoluta. Então, a determinação do F
a gente pode fazer, a gente faz aqui, ó, no diagrama de Moody, tá? Chama diagrama de Moody, o lugar onde a gente vê o valor desse f, tá? E pelas equações do regime laminar, que é esse fzão aqui, ó, que é 64 dividido pelo número de Reynolds, tá? Exemplo, vamos lá. Então a gente tem aqui, vamos determinar a perda de carga, sabendo que a minha vazão é 221 metros cúbicos por hora. Minha tubulação, eu tenho 100 metros de comprimento de um tubo. O diâmetro do meu tubo é 200 milímetros. E a tubulação minha é de ferro fundido. Aqui, ó, rugosidade absoluta do ferro fundido, 0,25 milímetros. A temperatura da minha água é 20 graus Celsius. Eu estou conduzindo, então, água a 20 graus Celsius. Eu esqueci esse Vzinho aqui, 10 a menos 6 é o coeficiente... Não é o coeficiente de plasticidade, Velocidade da água, Não, professor? não é velocidade, Eu esqueci, me falhou aqui, ó. É um coeficiente da, da água agora. De viscosidade. Isso, coeficiente de viscosidade. Eu esqueci, me falhou a memória aqui agora. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, ó. Vamos converter a vazão em metros cúbicos por segundo, que é a unidade que eu tenho que usar na minha fórmula. Então, vazão, eu pego metros cúbicos por hora, divido por 3.600 metros cúbicos por segundo. Tá aqui a minha vazão. O diâmetro, lembra que o diâmetro tem que ser em metros. Milímetros para metros, eu divido por 1000. 0,2 metro. Tá aqui. Beleza. Calcular a velocidade agora da água. Eu preciso da velocidade. Tá? Velocidade é igual a vazão dividido pela área. A minha vazão tá aqui, ó. 0,016. E a área do tubo, lembra que eu falei já foi várias vezes que eu comentei isso aqui já, ó. A área da circunferência, quando eu estou utilizando o diâmetro, é aqui, ó, é π vezes o diâmetro em metros, tá aqui, ó, ao quadrado, dividido por 4. Essa aqui é a fórmula da área da circunferência utilizando o diâmetro. Tá? Vai me dar, então, uma velocidade de 1,96 metros por segundo. Beleza. Continuando, então, agora, para mim, tudo isso aqui, ó, é para mim determinar, para mim achar o demônio daquele Fzinho pequenininho lá, que é o coeficiente de atrito. Então, para mim fazer o número de Reynolds, então, lembra lá, as primeiras aulas, esse número de Reynolds aqui, ó, vai ser a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade da água, que é 10 a menos 6. Então, deu meu número de Reynolds aqui, ó, 392.160. Beleza. Então, a minha agora fazer o meu... Aqui, ó. Cadê o nome do negocinho aqui, ó? Aqui. Lá, rugosidade. Para fazer a rugosidade relativa agora. Rugosidade relativa. Aqui. 0,25. Que é a rugosidade do ferro fundido. Lembra? Tava lá no enunciado do exercício. Esse Ezinho aqui, ó. Que era de ferro fundido. A rugosidade do ferro fundido, 0,25, dividido pelo meu diâmetro. Aqui o diâmetro pode ser, aqui ele é em milímetros, dividido por 200. Tá aqui. Pelo diagrama de Moody, agora então, lá no diagrama de Moody, para mim achar o Fzinho, eu vou usar o número de Reynolds, que eu calculei aqui, e essa rugosidade
que eu acabei de calcular aqui, ó, rugosidade relativa, tá? Então, vamos lá agora lá no diagrama, lá no coisa de Reynolds agora. Deixa eu apresentar para vocês aqui a tela inteira agora. Aqui, o diagrama de Moody. Aqui. Então, olha aqui, ó. Como é que pausa esse trem? Pausa aqui. Isso aí. Ó, esse aqui é o diagrama de Moody, que é onde eu uso aqui, ó, para achar o Fzinho aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Aqui embaixo é o meu número de Reynolds, tá? E aqui é a minha rugosidade relativa, nesse canto aqui, ó, tá? Então, o número de Reynolds lá, ó, vamos voltar lá no slide. Aqui, ó, número de Reynolds, ó, 392.160, que vai me dar aproximadamente aí, ó, 3,92 vezes 10 à quinta, tá? Tá aqui, ó. Então, voltando lá no diagrama, cadê? Cadê o diacho do negócio? Oh, meu Deus do céu. Aqui. Então, aqui, ó. Eu tenho aqui 10 à quinta. Tá aqui embaixo, ó. 10 à quinta. Número de Reynolds. 3. Então, vai ser quase aqui no 4. Ó. O 4 é aqui. Tá? E a minha rugosidade relativa, 0,0013. 0,0013. Então aqui, ó, 0,001. Tá aqui. Tá aqui, ó. Então vai ser mais ou menos por aqui. Então eu venho aqui, onde os dois vão se encontrar. Aqui, vai subindo, ó. Ele é em curva. Esse negócio aqui, ó, em curva. Então é aqui, ó, 10 à quinta vai ser mais ou menos por aqui, ó. 4 é aqui. 4 é aqui. Então vai ser aqui, ó, vai ser mais ou menos por aqui. Então se a gente pegar aí aqui em linha reta lá para outra banda, ó, aqui, ó, vai dar 0,002. Que é aqui, ó, o F tá aqui, ó, 0,002. Aí agora, então, eu posso jogar naquela fórmula lá do começo, lá, ó, que é o Fzinho, ó, 0,002 vezes o meu aqui, o comprimento da tubulação, 100 metros, dividido pelo diâmetro, 0,2, vezes a minha velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade, 1,9596 metros de coluna d'água. Tudo isso para fazer a perda de carga pela fórmula universal. Essa é a fórmula universal. Aí agora a gente tem os outros dois jeitos, que é a fórmula prática, que é a de fórmula de Hazen-Williams, que a gente utilizou já na semana passada para fazer a perda de carga localizada pelo método dos comprimentos equivalentes, tá? Que recomenda-se a utilização em tubulações de maior comprimento, que instalações de recalque ou rede de distribuição com diâmetro maiores que 50 milímetros, tá? Essa é a fórmula de Hazen-Williams, que ela é aqui, ó, esse 10,643, que é uma constante da fórmula, vezes vazão dividido pelo C,
que esse C é o coeficiente de Hazen-Williams, que é tabelado em função do material do encanamento, elevado a 1,852, constante da fórmula também, vezes o comprimento da tubulação dividido pelo diâmetro elevado a 4,87. Tá? Unidades: vazão, metros cúbicos por segundo. C, coeficiente de Hazen-Williams, é adimensional, não tem unidade, tabelado em função do material da tubulação. L, comprimento do tubo em metros. E D, diâmetro da tubulação, também em metros. Pose, fórmula de Hazen-Williams. Na fórmula de Flaman, a fórmula de Flaman ela é utilizada em instalações menores, que são instalações aí domiciliares e prediais, com tubulações perdão, menores que 50 milímetros. A fórmula de Flaman, 6,1, constante da fórmula, vezes o B, coeficiente de Flaman, que é tabelado também em função do material do tubo, tá? L, comprimento da tubulação em metros. D, diâmetro elevado a 4,75, também em metros. E o Q, vazão elevado a 1,75. Essa é a fórmula de Flaman para utilizar em outra situação. Tá? Exemplo, então. Vamos lá, um exemplo. Ó. Eu quero a perda de carga para uma tubulação de PVC. Bzinho, coeficiente de Flaman aqui, ó, 0,000135, com o diâmetro de 40 milímetros. Então, por isso que eu vou utilizar a fórmula de Flaman, tubulação menor que 50 milímetros. O comprimento da minha tubulação de 30 metros e a vazão dela é igual a 1000 litros por hora. Já convertido aqui, ó, 1000 litros por hora vai dar 0,0028 metros cúbicos por segundo. Tá? Então vamos lá, ó. Como que eu vou calcular isso então? Ó? Pego aqui a fórmula de Flaman, 6,1, que é a constante da minha fórmula, vezes 0,000135 vezes 30, comprimento da minha tubulação, dividido por 0,04, que é o diâmetro da minha tubulação em metros, já está convertido, divide por 1000, tá? Vezes a minha vazão, aqui ó, a vazão 0,00028 elevado a 1,75. Aí ó, tudo na fórmula aqui ó, belezinha. Então, resolvendo aqui as contitas, então vai me dar aqui ó, 6,1 vezes 0,000135, isso daqui 30 dividido por 0,04 a 475 vezes isso daqui, ó, vai me dar 79,5, tá? Aí multiplicando tudo, 0,0654 metros de coluna d'água. Tá aí feito a perda de carga pela fórmula de Flaman, perda de carga contínua, tá? Então, gente, ó, se eu pegar agora um exemplo, aquele exemplo que lá da aula anterior, ó, vamos pegar aquele exemplo lá da aula anterior, que tava lá, ó. Vou pegar aqui, olha lá, ó, que eu pedi, ó, cadê? Perda de carga na tubulação. Ah, não, esse aqui é o exemplo da aula de hoje. Da aula anterior, vamos lá na aula anterior, então. 1/9 aqui. Isso aqui, ó.
Essa aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Na aula anterior, eu dei o exemplo aqui, ó. Falando, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, isso aí, ó. Que eu dei um exemplo lá, que uma estação de bombeamento, né, eleva aí 144 metros cúbicos por hora de água, uma tubulação de ferro fundido, e eu pedi aqui, ó, para determinar a perda de carga total dessa tubulação, que é a contínua mais a localizada. Então, nesse caso aqui agora, se parecer um exercício, vamos supor que apareça um exercício desse aqui na prova, assim, ó, uma situação, outra situação assim, ó. Então, se eu pedir, por exemplo, na prova, para calcular a perda de carga total, então vocês vão fazer a perda de carga primeiro a localizada, fazendo aqui a perda de carga aqui, ó, dos acessórios, ó lá. Aqui, ó, a perda de carga aqui, ó, utilizando o método dos coeficientes. Você faz lá, belezinha. Aí você me achou perda de carga localizada. Aí depois você faz a perda de carga contínua, que é da tubulação toda, utilizando ou a fórmula de Flaman ou a fórmula de Hazen-Williams. Aí depende do diâmetro da tubulação. Aí você vai, pega e acha a perda de carga contínua, a contínua. Aí para achar a total, o que você vai fazer? Perda de carga total, você vai pegar aqui, ó, a contínua mais a localizada. Você vai pegar e somar as duas. Olha lá, ó. Olha lá, ó, pelo método dos coeficientes aqui em cima. Aqui, ó, 0,3391. Perda de carga localizada. E a perda de carga a contínua, 16,9071. Que eu já tinha feito já a perda de carga a contínua. Então a perda de carga total é isso aí, ó. Você pega a contínua mais a localizada, soma as duas, vai te dar a perda de carga total. Pose. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Eu tenho, professor. Pode falar. O senhor não vai fazer essa parte de, como fala, da universal na prova, não, né? Não, não, não. Essa universal aí é fora dos cabos. Essa é muito braba, essa fórmula. Ela é enjoado demais. Até porque você fazer ela, você tem que ter o diagrama de Moody. Aí o diagrama de Moody, para você conseguir fazer nele certinho, você tem que pôr a régua, rabiscar nele lá para fazer. É muito complicado. É brabo demais. Você tem que ter tempo, calma, paciência. Deixa isso aí para caso alguém for trabalhar com isso. Aí vocês usam esse método. Beleza, então, professor. Menos mal, então. Obrigado, professor. Beleza. Bom, gente, se era só isso, deixa eu parar minha gravação aqui.